Olá, boa noite. Eu sou Alexandre Lauzide, fundador da Brazil UFO Network, cuja sigla é BRAUFUNET, a maior rede de ufologia científica aqui no Norte e Nordeste, sediada aqui em Recife, no estado de Pernambuco. Mais uma vez, é uma honra em apresentar o terceiro fórum online de ufologia e espiritualidade, organizado pela UFO Piauí, através lá do César Crispim, né? E este fórum tem o objetivo de trazer ao público as mais recentes informações sobre o fenômeno UFO e os aspectos espirituais através de canalizações e contatos mediúnicos com inteligências extraterrestres. Convidamos a todos participantes desse fórum, na medida do possível, em contribuir com cestas básicas através do César Crispim, da UFO Piauí, para os nossos irmãos necessitados no interior do Maranhão e lá do Piauí também. Colocaremos aqui como fazer essas doações. A todos aqui presentes que não são inscritos no canal, inscrevam-se no canal e deixe seu like para receber as mais recentes informações sobre o fenômeno UFO e a espiritualidade. Hoje à noite temos a palestrante Margarete Áquila, com o tema Experiências Pessoais com Consciências Cósmicas. Gente, isso aí é fantástico. Novamente, a Margarete é graduada em Matemática, pós-graduada em Sistema de Informação, Neurociências do Comportamento, curso livre de Música e Canto Lírico, Psicanálise e Hipnose. As profissões que ela tem são psicanalista, hipnóloga, cantora de música para expansão da consciência, espiritualista, ela também é kardecista e escritora. E, acima de tudo, uma grande colaboradora, trabalhadora da Casa do Consolador, lá em São Paulo. Quero que vocês todos aqui deem boas-vindas à nossa amiga querida do coração, a Margarete Áquila. Boa noite. Boa noite, Margarete. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Ótimo. A dinâmica de hoje... Oi? A dinâmica será a seguinte: logo após a sua apresentação, nós entraremos com as perguntas do público. Nós estaremos trazendo também aqui um membro da nossa organização, o Vanderlei, que vai nos ajudar a fazer essas perguntas para você aí também, ok? Ok, muito bem. Obrigada, Lauzide. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês de novo. Agradeço ao Crispim, porque teve a iniciativa de fazer esse tipo de evento. Um evento importante para os dias de hoje, que com certeza faz parte de um projeto muito maior de expansão de consciência da raça humana. E agradecer ao Lauzide por estar sempre aí no trabalho que é exaustivo, né, de estar montando todo o evento, ao Vanderlei, que está no suporte, a todo mundo que a gente não vê que está nos bastidores desse evento. E eu agradeço a você que está presente nesse evento. Ele tem um objetivo muito grande, que é de ajudar, e nós, tanto eu quanto a Mônica, a Casa do Consolador, nós estamos sempre com parcerias com pessoas que estão comprometidas, né, que compreenderam qual é o papel desse momento, né, da humanidade, um momento tão especial
que a gente desconhecia até então, né? Nós estamos vivendo aí um momento bem diferente, e para mim, como os fatos sempre são amigos, tem algo aí que está me ensinando bastante também. E hoje, eu venho trazer um pouco das experiências pessoais que eu tenho com extraterrestres. Não é uma coisa que eu costume falar em palestras, mesmo porque o meu papel está mais em pesquisas de campo, pesquisas na área psíquica, né, com a hipnose, com a psicanálise, para auxiliar, dar suporte, para investigar e tirar algumas conclusões, algumas hipóteses desse fenômeno que vem acontecendo aí desde a Segunda Guerra Mundial, desde que terminou a Segunda Guerra Mundial, em 1947, quando foi oficializado, né, a ufologia moderna, o papel mais de procurar investigar o que é que está acontecendo, que fenômeno é esse, né? E como cientista, eu não posso me abster de observar esses fenômenos que a maior parte não tem uma prova física, né? Mas ela tem muita coisa que acontece aqui dentro dela. Mas eu não entrei à toa na ufologia, eu acho que ninguém que está aí ouvindo esse pelo assunto está à toa no processo. Acredito que, de alguma maneira, nós estamos sempre sendo despertados para um conteúdo que já nos pertence, né? Eu comecei quando criança, essa curiosidade, e eu tinha um irmão mais velho, aquariano como eu, curioso como eu, e gosta de conhecimento, de compreender as coisas. Ele já estudava, ele desenhava naves, ele desenhava a mecânica das naves espaciais. Imagina, nós éramos crianças, né? Então, intuitivamente, ele já tinha esses acessos internos, e eu assimilei demais aquilo, achei o máximo, para mim tinha muito a ver comigo. Então, hoje eu consigo entender isso, até motivados, né, pelos filmes que passavam na época, quando começou aí o Star Trek, Star Wars, e eu e meus irmãos, nós brincávamos de espaçonave, que estávamos no espaço e tudo mais, né? Então, eu entendo que eu já vim com uma bagagem. Eu acredito que nada se toa. Vim com muitos conceitos diferentes, me senti, assim, bastante estranha na minha casa, neste sentido, porque eu tinha conceitos e vontades de fazer a vida de uma maneira muito diferente, do padrão dos meus amigos de escola, né? Tanto é que eu tomei rumos completamente diferentes deles, e não tive essa afinidade de continuar, né, nesse estilo, né, de carreira comum e tal, embora tenha começado com a matemática, bem interessante, porque eu tenho um espírito mesmo, assim, de coisas lógicas, me dou muito bem com a lógica, e fiz porque eu me interessava por inteligência artificial na época, coisa que ainda nem existia, né, assim, eram os primórdios, na década do começo de 80, eram os primórdios da inteligência artificial que estava chegando ao Brasil, mas eu já me interessava por isso. Então, eu sempre me interessei pela ciência de ponta, que estava vasculhando e abrindo novos caminhos e quebrando paradigmas. Então, então, assim, a minha infância já foi recheada disso, mas quando eu entrei no mundo executivo, informática, eu me decepcionei bastante, porque eu gosto muito da área técnica e tenha esse perfil também, eu comecei a sentir que não fazia nenhum sentido eu trabalhar numa área organizacional, fazendo sistemas da área organizacional, e eu me senti muito realizada quando eu fiz sistemas na área pública, trabalhando num serviço como cargo de confiança numa área pública, e ali eu me realizei bastante. Eu falei, olha, que interessante,
eu gosto de trabalhar todo, eu me sinto bem em fazer com que as pessoas tenham acesso a essa tecnologia, né? E aí eu fui começando a perceber qual era o meu caminho, e eu tinha um comportamento bastante feroz, de índigo mesmo, eu era muito brava, muito nervosa, eu ia para cima, e eu queria fazer e realizar, e eu sentia todo aquele drama do serviço público, aquela morosidade, aquela burocracia, que me dificultavam muito de entrar naquela produção que eu tinha dentro de mim, né? E isso foi me adoecendo. Trabalhar nesse tipo com o meu histórico, o meu temperamento, a minha personalidade, começou a me adoecer porque eu parecia um trator, né, querendo passar por cima de tudo e de todos, eu queria realizar, e eu queria fazer para todos, e aquela coisa assim, eu não sou comunista, tá ok? Não sou socialista, por favor, não é nada disso, mas eu tenho o perfil de trabalhar para o todo. Eu gosto disso e acho que esse é o caminho de uma nova sociedade. Os modelos que nós temos são totalmente não convenientes ainda, não demonstram uma maturidade para um novo momento da sociedade, mas, com certeza, o caminho é esse, do todo, né, de trabalhar pelo todo. E nisso, então, eu adoeci bastante, eu entrei em processos depressivos, pessoais, processos difíceis, e eu tinha me afastado da Igreja Católica, porque eu briguei muito com o padre, discutia, aquela coisa de índigo, assim, que, nossa, é uma coisa, né? É porque disso, porque daquilo. Então, eu senti muita dificuldade em acreditar em alguns dogmas, como sacramentos e algumas coisas assim. E o padre, então, gentilmente me convidou para sair da igreja. E aí eu falei, realmente, eu devo estar no lugar errado, né? E foi aí eu tive um gap espiritual, porque até então a Igreja Católica me respondia muita coisa. E ali eu já tive um contato com a espiritualidade que foi muito poderoso para a minha juventude. Eu tocava violão, foi quando eu descobri que eu cantava, que eu tocava violão, que eu aprendi sozinha, e aquela cantar, né, em vigílias que eu costumava fazer, me conectava muito com a espiritualidade, eu me sentia muito bem. E eu já tinha um compromisso naquela época de trabalhar em prol do todo. Então, vocês veem que existe uma característica que já vem dentro da gente, que nos impulsiona, né, naquilo que viemos fazer. E esse gap que eu saí da Igreja Católica e não sabia bem para onde ir, foi quando eu adoeci, porque eu entrei em todo esse colapso existencial, fiquei muito doente, e quando eu fiquei muito doente, eu acabei percebendo que eu tinha uma doença incurável, né? Esse momento foi o grande momento em que eles se aproximaram de mim com muita força, né? Porque inicialmente eu fiquei desesperada, eu tinha uma filha de 3 anos de idade, e eu estava com esse processo todo na minha cabeça, sem saber muito bem o que fazer, e aí eu fiquei buscando dentro de mim, na hora do desespero, o que eu vou fazer, o que vai acontecer, quem vai cuidar da minha filha, e aquela coisa toda, aquela loucura que fica na nossa cabeça. E eu falei, sei lá, acho que eu vou... E se eu me matasse agora? Nossa, a primeira coisa que eu pensei, se eu me matasse agora, seria uma solução, né? Eu falei, mas que pensamento mais idiota, né? Pensei na minha cabeça. Eu realmente não, eu acho que eu não tenho nenhuma coragem para fazer isso, não tenho nenhuma tendência, porque ali eu poderia ter feito se eu quisesse. Tamanho era o desespero. Mas ali, neste momento, eu tive um processo iniciático, porque eu percebi que a minha mente foi mudando totalmente de posição. É como se eu acessasse locais dentro da minha mente que me fortalecessem absolutamente naquele processo. E eu falava, mas por que o desespero? E aí foi que eu comecei todo um trabalho
de fortalecimento, e tinha uma voz que falava muito, que me acalmava muito na minha mente, e mudava totalmente a minha forma de raciocinar. Eu já não era tão emocional, mas eu transformei isso de uma forma que a minha razão o tempo todo me auxiliava no processo. Então eu não deixei com que o meu emocional, hoje eu interpreto assim, porque eu conheço mais, eu não deixei o meu emocional sequestrar a minha razão, que é isso que a gente chama um sequestro, né, emocional. Quando estamos desesperados, nós somos sequestrados emocionalmente, ele sequestra a razão para trabalhar para ele, e aí você fica escrava da emoção. E eu saí completamente do ar. É como se eu saísse de mim, me visse de longe e percebesse tudo que estava acontecendo bem de longe e conseguia resolver as coisas de uma maneira muito diferente. Aí meu olhar mudou totalmente, minha perspectiva mudou, eu mudei o meu comportamento, assim, do dia para a noite. E essas vozes que falavam, que conversavam comigo, elas sempre me tranquilizavam muito, me dando muita confiança. Não que isso fosse extraterrestre, a gente sabe que pode ser tanto extraterrestre, quanto pode ser os nossos mentores, os nossos guias, enfim, o que você acreditar aí que seja, algum companheiro um pouco acima de nós, evolutivamente falando. E aí, então, eu comecei a estudar muito, tanto a espiritualidade, entrei para conhecer a minha mediunidade, porque muito em mim tinha de mediunidade, nesse meu processo de sofrimento, né? Comecei a fazer o curso de médiuns, um curso sobre a doutrina espírita, foi quando eu entrei na doutrina espírita, e ela me explicou muitas coisas que eu não tinha respostas na Igreja Católica, por exemplo. E eu comecei a estudar ufologia, porque para mim aquele assunto era muito comum, estava muito dentro de mim, para mim não era algo espantoso. E quando eu li o Charles Pazuello, Semeadores do Futuro, quando eu li esse livro, ele me abriu muito a mente em relação a todas as experiências que eu já tive na minha vida, desse contato que veio de seres muito diferentes. Eu não me considero abduzida, que eu saiba, né? Pelo que eu tenho notado, eu não tenho traumas ou não me lembro de exames ou coisas do gênero. Mas, assim, como contato, sim, muitas coisas que vieram, como neste momento, eu tenho certeza que vieram seres muito diferentes, porque a minha mente funcionava num sistema muito diferente do humano, muito diferente. Eu não reconhecia mais aquele sistema humano, né? Então eu percebi que tinha, sim, alguma coisa ali diferente me envolvendo, e eu me afinizei muito, e na época eu estudava com um grupo de ufologia, e conheci seres que canalizavam, como o arcturiano, que conhecia muito de mente humana, muito de psique humana, que falava muito bem sobre isso, e que foi onde eu comecei a me inspirar em aprofundar-me mesmo no assunto, né, de psicanálise. Eu escolhi a psicanálise porque eu considero ela mais profunda, considero que o inconsciente seja mesmo, estudar o inconsciente para mim tem muito a ver com esse conhecimento intrínseco da alma, porque para mim a conexão mesmo profunda com o meu eu superior está pela via do inconsciente, onde eu consigo conversar e dialogar, é por onde eu recebo todas as intuições do meu eu superior. Então, mais ou menos começou a se trilhar o meu caminho aí. Nisso eu desisti, quando eu me conheci e percebi todo aquele processo, é lógico, eu saí da área executiva, foi a primeira coisa que eu fiz, porque eu entendi que aquilo não estava me realizando,
é uma área fantástica, mas não onde eu estava, que era no meio comercial, enfim, organizacional, que não me interessava. E parti para fazer música. Como eu já tinha estudado música, canto erudito, eu parti para fazer projetos musicais. Então, na época, você faz bailes, aquelas coisas todas, e chegou um momento em que eu falei, mas ainda não é isso. E eu estou falando tudo isso porque esse é o caminho que a gente percebe que os extraterrestres vão construindo dentro de nós. Eles vão instigando um movimento interno de você buscar algo a mais, de você de você sentir o que é que você veio fazer de fato, né? E nisso, então, eu comecei a trabalhar com música, mas logo falei, não, ficar cantando para bêbado e drogado também não é isso, né? E foi me instigando a procurar um pouco mais dentro de mim, e nisso, então, eu comecei a construir meu trabalho musical, e eu chamei de Chendra, em homenagem mesmo ao que Charles Pazuell falou sobre Chendra de portal interdimensional, de luz. E para mim a música é um portal interdimensional, né, onde transporta as pessoas para uma outra dimensão. Então aí eu já percebi que eu já estava toda orientada, percebendo que eu cantava e que eu queria transformar as pessoas para as quais eu cantava. Eu queria movimentá-las de alguma maneira lá dentro. Hoje eu entendo como tudo isso foi sendo orientado, né? Entendo porque eu tive uma experiência, isso foi em 2010, que eu vou contar para vocês, que foi uma experiência também muito transformadora e que veio a confirmar o contato que eu tive, a experiência que eu tive com extraterrestres em outro momento, de outra encarnação, ou entre vidas, né, que eu tive também, onde eu fui treinada para fazer muita coisa que eu faço hoje. E a questão era só eu me dirigir, aprendendo a ler o meu inconsciente, como eu falei, porque ele sabe para onde eu tenho que caminhar. Então eu preciso ter essa leitura mais desenvolvida. Muita gente pergunta sobre missão para mim, e eu falo sobre isso, de você ter uma mente que faça essa leitura intuitiva, porque você já sabe o melhor caminho para você, você só precisa buscar isso dentro de você. E eu fui fazendo essa busca. E aí, então, nasceu o Chendra, que era um trabalho de movimentar as pessoas, foi nascendo a psicanálise junto, porque eu queria entender, se eu quero mexer com a pessoa, eu preciso entender como é que isso aqui funciona, né? Então, eu fui me aprofundando, buscando cada vez mais informações que se somassem à minha tarefa. E eu entendi que a tarefa era de expansão de consciência, e que eu tinha que movimentar isso com a música, com a psicanálise, com todas as outras ferramentas, hipnose, enfim, tudo que eu estou fazendo. E agora a neurociência incorporada nisso, porque eu quero me aprofundar cada vez mais nessa transformação consciencial. Muito bem. Então, a partir daí que eu tive essa grande mudança, né, com esse processo iniciático, que eu comecei com a música, né, saindo da área da informática e tudo mais, eu tive 10 anos aí desse trabalho. Quando foi em 2010, novamente, isso é uma coisa que vocês também vão perceber, nós temos ciclos, né, na nossa vida, uns ciclos menores e ciclos maiores de transformação. Eu costumo ter um ciclo de 10 em 10 anos, esse é o meu ciclo. Os ciclos um pouco menores que eu tenho em algum, né, de 3 em 3 anos, mais ou menos, mas em 10 anos eu sempre tenho um ciclo maior de transformação, esse é o meu ciclo pessoal, cada um tem o seu. Então, em 2010, né, então eu tive isso em 2003, como foi um grande boom. Em 99 eu comecei, então, o meu trabalho musical. Você vê que são anos para você ir amadurecendo processos dentro de você. E aí, em 2010, de novo, entrei num novo ciclo. Não sabia bem
para onde eu ia, tinha que tomar decisões difíceis na minha vida, ainda sentia que estava num processo autodestrutivo, porque essa é a marca do índigo, às vezes, quando ele não está bem direcionado. Então, eu senti que trabalhar com extraterrestres é assim, se você não está bem direcionada, você vai entrar em crises, né? Se você ainda não achou seu caminho, você vai entrar em crises. E eu entrei numa dessas crises porque eu estava saindo de novo do meu processo, eu estava muito parada, muito lenta, e eu sentia intuitivamente que não estava bom. Aí eu resolvi fazer uma iniciação xamânica, entender do xamanismo, e fiz a iniciação xamânica como xamã, e no processo iniciático do xamã, você, então, toma ayahuasca, e eu me preparei para aquilo, né? Fiquei um tempo compreendendo esse processo, elaborando esse processo interno de transformação, e aí, então, fui fazer o processo iniciático. E esse processo aí foi bombástico de novo, né? Faz 10 anos, né? Estou no novo ciclo agora de novo, fechando outro ciclo. E nesse processo iniciático, eu me projetei do meu corpo, consciente. Então, eu fechava meu olho, eu estava fora, eu abria meu olho, eu estava aqui, era muito louco isso. E eu nunca tinha vivido isso, né? Eu sou bastante sensível e não sou adepta de absolutamente nenhuma droga, não tenho nenhuma tendência, nenhum tipo de vício que destrua, né, a minha mente, minha consciência. E, então, aconteceram muitas coisas iniciais, né, no processo de limpeza, que foi bastante interessante, mas o que me interessa mais é o que veio depois. Eu tive um processo de limpeza pesado, né, de muita dor abdominal que acontecia, e isso me fazia várias vezes desmaiar, sair, voltar, sair, voltar. E nessas saídas que eu tinha, eu fui sendo trabalhada por uns índios que falavam numa língua que eu não sabia a língua, mas eu entendi aqui dentro, e eles eram da Cordilheira dos Andes, e eles me levavam para lá para me tratar, e com um canto, uma índia bem velhinha me tratava, e ela falava, é preciso morrer para renascer, preciso morrer para renascer. Então, ela sempre me falava isso enquanto ela cantava para mim, passava a mão assim em cima do meu corpo, e um monte de índios em volta, tudo fazendo tipo de uma guarda, né, tipo de uma proteção. E eu comecei a ter experiências musicais. Foi muito interessante porque eu me transformei na própria música. Então, eu dançava em arabescos coloridos e eu era um punhado de areia que ficava dançando e formando arabescos. Quer dizer, e eu nunca senti tão à flor da pele a música dentro de mim como eu senti aquele dia. E aí um ser que falava aqui, né, foi aí que a Sheliana entrou bem forte na minha vida. Um ser falava aqui atrás de mim, né, primeiro eu passei por um portal, eu viajava no tipo de um portal multicolorido, muito interessante, muito veloz, e esse ser me levou para um planeta muito lindo, e parece que eu já conhecia aquele planeta, que ele era todo de cristal, todas as construções de cristal, e as luzes, né, que tinham do sol faziam furta-cor naquelas construções, e era um lugar muito amplo, muito vasto, muito silencioso, do jeito que eu amo o silêncio e a natureza, e do meu lado tinham leões, panteras, tigres, tinham animais enormes, né, que eram felinos enormes, mas muito mansos, e parece que eu já conhecia todos eles, eu era muito amiga deles, eles eram tranquilos, e a gente caminhava junto, e esse ser comigo, ele falou, olha, você já viveu aqui, você passou um tempo aqui, então aí eu vim saber que eu fui lá estagiar, né, eu não tenho nível para ficar num lugar daquele, mas eu fui aprender. E nesse aprendizado, ela falou, você aqui era repórter. Eu falei, nossa, repórter?
cara, eu devo estar delirando. Aí eu abri o olho e falava, não, isso é tudo invenção da minha cabeça. Aí eu fechava o olho, eu estava lá de novo, muito louco. Eu falava, achava que era invenção da minha cabeça. Ela falou, eu falei, mas eu nunca seria repórter. Não é uma profissão que eu não gosto, né? Não faz sentido para mim. Ela falou, não, mas aqui você era uma repórter diferente. Você era uma repórter que cantava as notícias. Eu falei, interessante, isso é criativo, gostei, né? Achei interessante, cantar já faz sentido para mim. Aí eles falaram, você aqui era treinada para cantar a melodia, determinadas notas, determinadas letras que nos diziam o que estava acontecendo no planeta Terra. Então, dependendo da sua melodia, a gente sabia se a notícia era triste ou se a notícia era alegre. E o seu papel era esse, nos reportar as notícias do planeta. Mas agora não é o momento mais de você estar aqui. Aí, sabe quando você cai direto no planeta Terra de uma vez, assim, pá! Aí eu me vi de novo na Terra e falei, meu Deus, lá vai eu de novo, né? Só que a pessoa me mostrou uma criança em estado de inanição. Esse ser me mostrou. Tá vendo aquela criança? E era uma criança de cócoras, pegando umas migalhas de pão muito magra. E aí eu comecei a chorar, desesperada, né? Porque eu vi aquela cena e já imediatamente a empatia entrou em ação. Bom, nesse processo empático, então, ela falou, tá vendo? Você sabe ler? Aí ela fez um gesto assim, eu senti um gesto assim na minha cabeça, sabe? Como se colocasse a mão e fizesse assim na minha testa. Você é capaz de ler o que essa criança está sentindo e pensando? E eu falei, sim, eu sou capaz. Eu sei exatamente o que está passando na mente dela e o que ela está sentindo. Ela falou, pois é, essa é a sua tarefa aqui. Você vai fazer a leitura desse ser. E olha, aí a criança olhou para mim, ela falou, tá vendo? A criança se sentiu reconhecida, amada e respeitada. E aí eu chorava desesperadamente nesse meio de tempo, aí, porque eu entendia que era aquilo, que eu sabia mesmo fazer aquilo, né? E ela falou, então, quando você fez isso, você catou a alma desse ser e colocou no colo. Ela falou, a partir daí, você pode fazer o que você quiser com essa criança para ajudá-la. Porque ela criou um vínculo com você, através da sua compreensão, da sua empatia. Aí ela falou, quando você canta, você consegue pegar essa criança que está no seu colo e você eleva essa criança até Deus. Então, você imagina o meu estado ouvindo isso, né? Porque eu sempre falei, quando eu estava no palco, eu sempre falava, cantar para mim é estar perto de Deus, né? Estar com Ele. Sempre falei isso. E ela falou, é isso. Então, sua tarefa é essa. E pum, sumiu. Eu queria voltar, mas não conseguia mais, era só aqui. Enfim, o processo continuou, foi um processo muito doido, aquele ali. Mas, a partir dali, eu tive muitas certezas, né, de que realmente eu estava caminhando e que eu precisava não desistir, porque eu tinha vontade de desistir. Isso é uma coisa importante de dizer. Eu achei que estava tudo errado, que eu não tinha que fazer, nada, desistir de tudo, né? E vocês estão ouvindo? Porque parece que tem algum problema de conexão. Se tem, me avise aí, por favor. Então, estamos ouvindo aqui atento com você, viu, Margarida? Está tudo certinho aqui. Tá ok? Estamos ouvindo, tá, sim. Ótimo. Então, assim, esse ser me acompanhou, aí que eu fui entender, conhecer a Sheiliana, que até então eu conhecia, mas assim, não tive nenhum processo. Eu conheci a Mônica em 2006, que ela foi palestrar nesse local de estudo que eu fazia de ufologia, né, em Santo André. Ela foi lá palestrar e eu ouvi a Sheiliana falando e tal, mas nós éramos só amigas e ficou nisso. Quando, em 2010, nesse processo aí, realmente eu e a Sheiliana
nos tornamos muito íntimas, e ela começou, a partir dali, passar ideias sobre sons para mim, sons, constantemente, cadeias de sons, o que fazia, que tipo de nota, que tipo de dinâmica, instrumento, e ela começava a me passar um monte de informações, normalmente quando eu estava tranquila, num momento de descanso, num momento de ócio, isso é muito importante para a criatividade, era o momento em que ela me acessava constantemente, né? E aí eu entendi que eu tinha que fazer um trabalho mais sério com a música e um estudo mais profundo sobre a música. Foi aí que ela me intuiu muito de fazer trabalhos que tinham a ver com todo o sistema cerebral, porque ela me intuía de trabalhar no cérebro, e eu cantava determinadas melodias, elas eram particulares, é como se eu intuísse a música da pessoa naquele momento, a música que era dela, né? Que a representava naquele instante. Então eu construía músicas naquele momento, eu fazia leituras, e ela trabalhava muito com a minha mão em circuito fechado, né? Então ela fechava certos circuitos no cérebro, e eu não entendia o que ela fazia, né? Imagina, 2010, 2011, que eu comecei a fazer, eu não entendia que circuitos que ela montava com os dedos, em que ela fechava os circuitos enquanto eu cantava essas melodias. E mentalmente eu até perguntava, mas o que são esses circuitos? O que eu estou fazendo? Ela falou, bom, você está mexendo com todas as sinapses, né, neurais, você está mexendo com os caminhos, as conexões neurais, e até por isso que eu vim estudar neurociências, porque hipnose, neurociências, para entender de estados mentais e para entender sobre as sinapses, entender sobre endorfina, serotonina, dopamina e etc., nesse contexto de transformar o estado de consciência de uma pessoa, ondas cerebrais e tudo mais. Então, a ideia dela era quebrar circuitos, por exemplo, fechados. Quando entramos, por exemplo, num circuito de culpa, né? Culpa, recompensa, porque a gente se culpa e se castiga, sabe? Aquela autossabotagem de você ficar se torturando. Muito bem. Ela trabalhava nesses circuitos, que normalmente são circuitos fechados, que a gente chama de curto-circuito, né? Neurais mesmo, seus neurônios entram em circuito e fica repetindo. Sabe quando você repete aquelas ideias? Repete. Então, você está em circuito fechado. E ela trabalhava ali com as notas musicais, com mantras e yantras, né? Então, mantras, melodias, yantras, palavras. Eu usava normalmente as palavras do Reiki Karuna. No Reiki Karuna trabalha com os yantras e os mantras, que são bastante poderosos, e aí eu quebrava circuitos. E ela me falava mentalmente, não estou quebrando um circuito fechado aqui de depressão, aqui de culpa e outras coisas mais. Ela fazia conexões do sistema límbico com determinadas áreas. Hoje eu entendo, quando a gente fala em neurociência, que áreas são essas que ela mexia, para fazer conexões mesmo com o córtex pré-frontal, para que o sistema límbico conseguisse acessar a ética, estratégias, melhores decisões e etc. Então, ela já fazia isso, e na época eu não entendia o que estava acontecendo, era tudo muito intuitivo, e ela que sempre foi me direcionando. Hoje que eu estudei isso, hoje eu compreendo muito melhor o que ela faz, né, dentro desses circuitos com as melodias. Então, esse foi assim, uma grande experiência que eu tive, um outro processo iniciático. Então, eles, se vê, são cíclicos. E em 2017, eu estive lá no Los Terrones, lá na Argentina, e fui conhecer Capilla del Monte, né, onde tem ali uma base subterrânea de extraterrestres, e eu fui conhecer também. Falei, bom, vamos lá sentir. E lá eu fiquei embaixo de um cristal, era um cristal imenso que tinha assim, num portal, lá em cima da montanha onde a gente vai,
E não eram gaviões e nem águias, eram condores. Os condores voavam em torno de mim, assim, quando eu parei embaixo daquela pedra, daquele cristal. E eu fiz ali uma meditação, né? E vi que eu entrei em cidades que tinham obeliscos, né? Depois eu entendi que eram obeliscos, construções também, com seres, e vivi ali um processo diferente, que eu não esperava, sinceramente eu não esperava aquilo. Entrei num templo que era branco demais, e ele falou, olha, você não tem muita pureza para pisar nesse chão, mas você vai volitar até o altar, alguma coisa assim, né? Eu falei, ok, né? Imagino que eu não seja pura mesmo, estou longe disso. E aí eu volitei, né, até o andar, e ali eu apaguei, simplesmente eu apaguei, não sei o que aconteceu. De repente eu voltei, e eu abri assim de leve meus olhos, foi quando eu vi tudo nebuloso lá embaixo, e aí comecei a definir aqueles obeliscos, né, que existiam ali. Bom, eu sei que depois disso eu tive uma queimadura na minha face muito grande, eu tive um inchaço enorme, fui na dermatologista, eu tive que... Começou a me dar placas imensas de urticária aqui e tudo mais no rosto, e eu nunca tive nenhum problema de pele, absolutamente nenhum. E a dermatologista perguntou se eu tinha tomado radioatividade, porque o que eu tive, a deformação no meu rosto, tudo parecia que eu tinha tomado um banho de radioatividade ali, né, uma luz radioativa que fez aquele processo todo. E ali eu entendi que também aconteceu algo. Eu falei, bom, estou esperando alguma coisa, né? E de lá para cá, então, eu tenho tido bastante intuições de mudanças de caminhos quando se fala em estados mentais, e aí, então, os assuntos vêm à minha mente e eu começo a buscar, então, estou muito focada em estados mentais, e a minha música está partindo totalmente para esse lado criativo de transformar estados mentais. Então, o que eu queria dizer para vocês em relação a isso? Que os contatos que a gente vai tendo, eles vão nos intuindo o caminho que devemos percorrer para trazer conteúdos internos. Os estudos que vão fazendo a gente se conectar com esses conteúdos que nós já temos dentro de nós, e que faz a gente se encontrar dentro das tarefas do processo. O que eu percebo é que o meu contato sempre foi ligado a trazer a união da ciência com a espiritualidade. Eu percebo claramente isso, a sensibilidade da música, da espiritualidade, conectada com a ciência, que pode dar embasamento a ela, né? E fazer isso ser profundo para a alma humana. Então, para mim, assim, os extraterrestres, eles sempre me guiaram no sentido de cumprir uma tarefa de expansão de consciência, primeiro da minha própria, porque eu preciso dessa expansão. O que eu era em 90 e o que eu sou em 2020, há 30 anos atrás, somos duas pessoas totalmente diferentes. O que aconteceu para mim em 93 mudou totalmente a minha mente ficou num estado diferente, e hoje eu percebo que o que mais se aproxima do que os extraterrestres nos ensinaram, como pensar, né? Porque eles estão num momento mais evolutivo superior ao nosso, se aproxima muito do que a filosofia oriental fala sobre a meditação, sobre a expansão de consciência, sobre os estados mentais, os estados de consciência. Então, se aproxima muito. Eu busco coisas no planeta que possam trazer esse conhecimento. A música de cura, que é uma música que eu busco, que ela não tem nada de música popular, é uma música bem mais profunda, bem mais serena, que cria movimentos, padrões repetitivos para que a sua mente possa sair de um estado e entrar em outro estado.
E então, trazer essas ciências orientais, a doutrina espírita tem um embasamento também muito no Oriente. Então, essa soma de coisas junto com a ciência é que hoje trazem assim o que eu percebo que os extraterrestres sempre me indicam. Daí eu falar de eu ser contatada, diferente do abduzido. Então, a contatada, eu como contatada, eu sinto um compromisso muito grande em transformar mentes e corações, em expandir, em fazer com que as pessoas se sensibilizem e despertem da mesma forma que eu para um processo evolutivo, né? O que eu queria deixar de mais contundente é isso. As minhas experiências pessoais me levaram por este caminho, me intuem constantemente, e para quem busca mesmo, que sente esse mesmo impulso interno, vai ter que fazer essa leitura, porque uma coisa é certa, trabalhar com eles dá muito trabalho. Então, eles vão sempre querer que você estude uma coisa diferente, você tem que gostar muito de estudar, tem que gostar muito de construir ideias globais, né, de unir assuntos para você ter uma compreensão maior das coisas. E eu gosto disso, isso tem a ver comigo. O índigo que tem em mim tem a ver com abrir novos caminhos, com ter novas propostas, né? E a suavidade, que era algo que eu não tinha, me incentivou muito, né, com a música, e eu percebi que a música, então, foi que me trouxe esse conteúdo da suavidade para que eu abandonasse aquele movimento muito agitado que eu tinha, e que me levou à doença e que me levou a um processo depressivo também, né? E, então é isso. Eu acho que eu queria deixar a ideia do que é ser um contatado. É algo trabalhoso, é algo, às vezes, muito dolorido, porque você tem que abandonar muita coisa que é confortável para você, e você tem que começar do zero muita coisa, você tem que interpretar numa base diferente dos outros, então você tem que usar a sua criatividade, usar a sua conexão para isso, e você não tem sossego nunca. Não tem sossego nunca porque uma vez que você começa a trilhar esse caminho, você não consegue parar mais, e quanto mais você faz, mais você se identifica, e eu chamo isso de processo evolutivo, de expansão de consciência, porque quanto mais você percebe, conhece as coisas, melhor você se sente. Mais tranquilo você se sente, mesmo com um monte de problemas. E tem, sim, sempre um monte de problemas. Parece que eles só aumentam, eles não diminuem. Eles vêm cada vez maiores, responsabilidades maiores. Mas você também tem mais condições de enfrentar, tem mais vontade, tem mais motivação. Você sabe por quê você está fazendo aquilo. Então, quando você tem um porquê, você enfrenta qualquer como disse o nosso amigo Viktor Frankl. E eu tenho um porquê. Então, fica mais fácil enfrentar os comos fazer, né? Porque o meu porquê, ele responde tudo isso e me dá muita vontade de superação. Eu queria deixar bem claro isso, o que é um contatado. Então, a minha visão é de contatado, embora eu tenha muita experiência em abduzidos, porque eu entrevisto centenas de abduzidos e tenho lá, então, o meu histórico sobre abdução. E eu quero deixar, então, aberto para perguntas, porque eu acho interessante a gente abrir um pouco antes, porque eu sei que eu não tenho muito tempo de abrir para perguntas, então estou aí para vocês. Pronto, muito bem. Parabéns aí, mais uma vez, aí pela palestra, né? Realmente tocante ouvir você falar, e muito, muito interessante mesmo. O Vanderlei, que é nosso colaborador, ele vai entrar aqui conosco nesse momento para nos ajudar com as perguntas. Vanderlei, você tem aí já as anotações, as perguntas, como é que está? Boa noite. Oi, Alexandre.
Tá de parabéns, mais uma vez, Margarete. Aqui falando que está se identificando muito com tudo que você falou. Tá? E dizem até que tem algumas experiências parecidas com a sua e que gostariam de, posteriormente, você deixar talvez um contato, que elas gostariam exatamente de entrar em contato consigo. Tá? Legal. E eu tenho aqui... Falou? Oi. Oi. E eu tenho aqui aproximadamente umas 50 perguntas. Não é... Olha, a gente vai passar a noite todinha aqui. Mas vamos procurar ser concisa nas respostas. Algumas perguntas já tem uma conexão entre autores que perguntaram quase a mesma coisa. Então, eu tentei reduzir o máximo possível. Tá? Então, vamos lá. Juliana Alves. Ainda há hoje abduções? Juliana, eu tenho acompanhado alguns relatos, né, de pessoas que me procuram, inclusive, quem quiser anotar aí, meu e-mail para conversar comigo é Margarete, com T-E, bem português mesmo, Margarete Aquila, A-Q-U-I-L-A, tudo junto, @hotmail.com. Então, nesse e-mail, você pode relatar a sua experiência e conversar comigo, tá? Eu não consigo responder rápido, mas eu leio e vou respondendo conforme eu consigo. Então, Juliana, o que eu tenho visto de relatos diminuiu o número de abduções, que eu tenho percebido. Algumas pessoas ainda estão num processo, mas não é, sim, não percebo a mesma intensidade que acontecia até 2010, né? Até 2010 eu percebo que eram abduções em volume grande, em especial com experimentos genéticos e também com gravidez, né? Isso envolvia homens e mulheres cedendo material genético, mas eu percebo que diminuiu. Eu não estou vendo tantos relatos mais, principalmente das mulheres, porque as mulheres são muito sensíveis a esse tipo de sonho, pela própria natureza materna, né? De estarem grávidas e de se perceberem grávidas ou de perderem um bebê, e aquela coisa que é bem de mulher mesmo, bem intuitiva. Então, já não tem tanto quanto tinha, diminuiu. A impressão que eu tenho é que eles estão num novo estágio. Eles ficaram 70 anos fazendo esse tipo de abdução, né? Então, é um tempo bastante longo. Na década de 70, acho que foi o auge, o pico, de 70 até meados de 80, eu acho que foi o pico de abduções para o que eles chamam de hibridização, né? Ou seja, uma mescla aí dos genes humanos com extraterrestres. E depois, na década de 90, ainda tinha, né? Mas a partir do ano 2010, eu sinto que isso mudou. Parece que eles já chegaram onde eles queriam, nessa manipulação genética, que não era só de uma ou outra pessoa, mas ele partiu para um ramo horizontal, ou seja, ele esparramou, né, esse processo de mudanças de DNA ou de mudanças epigenéticas, né, na expressão do DNA. E eles chegaram, acho que onde eles queriam, mais ou menos, a gente percebe isso. Me parece que agora o processo é bastante de contato e de despertamento, que é isso que eu estou falando, que é uma etapa de fazer pessoas trabalharem em prol do planeta, despertarem para isso, né? Despertar a curiosidade de ter novas formas de vida, novas formas sociais, econômicas, mais para a gente se resolver aqui nessa etapa de regeneração. Ela continua com a pergunta: qual o motivo deles estarem se fazendo ver? O motivo, para mim, né, você veja, é uma hipótese minha, tá? Que eu tenho falado aí já há uns 10 anos, é de formar o inconsciente coletivo.
Você vê naves e você fala, olha, que diferente, olha que estranho, está acontecendo alguma coisa. Mas o que é aquilo? Isso não existe no planeta. Só o fato de gerar essa curiosidade dentro de nós, ela já começa a transformar a nossa mente. Mas será que existem outras realidades? Será que existem seres em outro lugar? Então o planeta Terra não é o único que tem vida? Eles já começam a abalar suavemente as estruturas. Os relatos de abdução, eles são mais contundentes e questionam mais fortemente as nossas crenças, né? Então, quando se esparramou notícias de abduções, muita gente começou a questionar, poxa, mas tem alguma coisa estranha acontecendo, né? Então, o inconsciente coletivo foi se modificando. O que, então, eu chamo de inconsciente coletivo, os arquétipos, e os arquétipos, eles são o que nós chamamos de irresistível para o ser humano, né? Então, nós temos o arquétipo, por exemplo, de pai, de mãe, são arquétipos que nós formamos em nossa mente. Então, você espera uma mãe amorosa, uma mãe doce, meiga, e aí vem uma bruxa, aí você fala, meu Deus, não é nada disso que eu esperava. Então, são arquétipos que nós construímos em nossa mente. E eles foram construindo esse arquétipo de uma vida multidimensional, de seres diferentes. Tanto é que, para minha mãe, isso é impossível acontecer. Para a minha geração, já era um pouco possível. Para a geração da minha filha, é totalmente normal. Exatamente por isso que eles apareciam, para ir construindo essa normalidade dentro da mente humana. Hoje, para os bebês, isso é mais do que normal, né? Abdução, contato, é mais do que normal. Ainda nessa linha, o Alexandre Ávila, ele pede para que você fale um pouco sobre a sua experiência com híbridos. Pois é, né? Essa é uma página muito estranha. Isso eu não falei, mas eu conheci um híbrido, né, que vive aqui no planeta Terra como humano, mas não foi uma experiência legal, não gostei. Né? Era uma pessoa bipolar, uma pessoa muito difícil, e ela tinha transformações físicas, e tinha um gênio muito difícil, uma pessoa que eu considero hoje, como psicanalista falando, eu considero um projeto meio falho dessa hibridização. Foi uma das primeiras gerações, porque é alguém que nasceu na década de 60, então foi uma das primeiras gerações de híbrido, provavelmente a primeira geração, onde eles deveriam estar fazendo experimentos aí, né, de DNA diferentes, porque ele não era humano, aquilo não era humano, é uma transformação, era uma pessoa que transformava o seu sexo, então uma hora era mulher e de repente se transformava em homem. Então era muito louco, porque eu vi essa transformação, eu pedi provas, porque eu queria saber exatamente se aquilo era verdade, e realmente tinha uma transformação completa, e não era hermafrodita, nada disso, não tinha os dois sexos, tinha um ou outro, os dois ao mesmo tempo não existia, né? Então era uma coisa que não é normal para o ser humano. E ele tinha muita conexão extraterrestre, tinha uma paranormalidade acima do normal, né? Porque a gente percebe isso nos híbridos, tem uma mediunidade, uma paranormalidade absurda, mais uma bipolaridade muito grande, né? Então, eram dois personagens, quando era feminino tinha um temperamento, quando era masculino tinha um outro temperamento completamente diferente, como se fossem duas pessoas mesmo, né? Então, era algo não conhecido para a nossa ciência. E era uma pessoa muito agressiva, muito violenta, então tinha alguns problemas bem sérios psíquicos. E aí a Mônica também conheceu um outro, esse eu não vi particularmente, mas a Mônica e as testemunhas que estavam com ela num curso com essa pessoa,
viu a transformação dessa pessoa de nascerem aqui umas cristas, né, aqui na cabeça, quando ele estava com muita raiva, um momento lá que foi uma discussão, não sei bem o que houve, uma briga, e começaram a nascer umas cristas aqui na pessoa, né, e elas viram, todas elas eram várias mulheres, e eu falei com todas elas, e elas confirmam a mesma coisa, então teve uma transformação física. Então a gente percebe que existem seres no planeta Terra que têm essa manipulação genética que a gente não compreende, mas que são os mais velhos, tá? Normalmente é os da primeira geração. Os mais novos eu não tenho acesso, não. Perfeito. Tem aqui a pergunta de Carla Cortizo. Todo contatado se lembra, sabe o que é contatado? Não. É como eu falei, você deduz. Hoje eu deduzo um monte de coisas porque eu tenho uma maturidade, um conhecimento e pesquisei muito para isso. Mas muita gente não tem esse acesso que eu tenho a informações, a estudos, pesquisas, um monte de pesquisadores que eu respeito muito e que atuam na área da ufologia, né? Então, nem todo mundo se lembra, mas tem indícios quando trabalha muito nesse sentido de novas ideias, de comportar as novas leis de um mundo de regeneração, porque eles nos ensinam, nós temos, que nem eu aprendi, muita bagagem, então a gente já pensa diferente, já sente diferente e faz diferente. Então, esses são sinais. Não precisa necessariamente saber ser contatado. Tem que compreender para quê, né? Não se é, se não é, mas para quê que você pensa diferente? Tem uma motivação. Então, eu entendo que esse é o mais importante do processo. Perfeito. Juliana Fernandes pergunta se você já iniciou fisicamente a Sheliana. Não, fisicamente não. O mais contundente que eu tive foi nesse processo do ayahuasca, que eu fui transportada, que eu vivenciei, né? E que ela me mostrou o estágio que eu tinha feito. Ali foi em Ipária que eu tinha feito esse estágio, e até então eu não sonhava com isso, né? Eu vim nesse processo com ela. Foi o máximo que eu tive, e depois esses contatos dela sempre estar me explicando o meu trabalho, o trabalho que eu tinha com ela, de eu mentalmente estar conectada, mas não, fisicamente é a Mônica que teve, não eu. Perfeito. O Tavares pergunta: você tem lembrança de suas reencarnações? Algumas, mas assim, nenhuma genial, tá? Todos com problemas sérios. Normalmente, as encarnações passadas são piores do que essa, então não é uma coisa muito boa de se lembrar. Me permite aí também, tem uma pergunta que chegou agora há pouco, lá do Piauí, de uma pessoa amiga nossa lá do Crispim, vou colocar aqui na tela, só um momento só, por favor. Deixa ela escrever aqui a pergunta. São muitas perguntas, né? Vamos lá. Deixa eu localizar aqui. Enquanto isso, faça a próxima pergunta, que eu estou aqui localizando também. Não, vamos lá, porque eu tenho aqui 1h30 de perguntas, tá? Pronto, aqui, chegou a pergunta aqui. Ela vai sair na tela agora aí. Só um instantinho. Não, é uma semana de perguntas. É uma semana de perguntas aqui. Eu tenho uma pergunta uma pergunta de Adriana Tenório. Qual é o seu de poder? Qual é o quê? O mal de poder. Desculpa, é que está falhando. Está falhando a conexão. Eu não entendi a pergunta dela, mas ela quer perguntar qual é o seu animal, tá, relacionado a poder. Sim. Bom, o animal de poder, ele muda, tá?
Mas eu, como Áquila, tenho o mais poderoso deles, do arquétipo, é de águia, né? Mas ele muda. Eu noto que ele muda dependendo da época. A época que eu precisei guerrear muito, precisei ter força e coragem, o urso me foi muito forte, e o tigre também estava muito presente. Mas a águia é aquela que sempre me acompanha, né? Perfeito. O Eliel, ele fala que tem sonhado muito com outros planetas. E não as mensagens. Existe forma de que ele possa tentar fazer uma comunicação maior? Veja bem, eu nunca me liguei muito em ficar tendo contato, coisas do tipo. O que eu procuro, Léo, é o seguinte: estado de consciência. É ele que vai te trazer conexões maiores com seres. Se é que você está lá com contato, não sei com quem é, sejam eles guias, mentores que estão aqui na Terra, humanos, ou seja eles de outra dimensão, encarnados mesmo, né, mas em outro planeta. Mas você manter estados de consciência, de paz, em momentos seus, momentos que a gente chama de ócio, então, foram os momentos que eu mais tive contato com eles, porque uma vez eu nunca me esqueço, que eu falei, eu nunca na minha vida tomei um banho de banheira com ervas. Aí eu fui no lugar que fazia esse tipo de tratamento e fui num spa de ervas. É batata. Se eu entro no ócio e falo, que delícia, pronto, aí começa, a cabeça começa a funcionar incessantemente, como se fosse um vaso que fosse enchendo de coisas, né? Então, eu diria que entrar nesse estado criativo, em modo criativo, é uma maneira de você ter essa conexão. Por isso que a meditação é bem importante, interessante. Para quem gosta de oração, a oração também faz isso. Pois é, o Crispim mandou uma pergunta aí, que está aí na tela, né? De uma pessoa lá no Piauí. A pergunta, né? Quais são as notas musicais correspondentes a cada órgão do corpo físico? Tem algum livro que eu possa ler sobre isso? Olha, tem frequências, tá? A gente não chama de notas musicais quando a coisa é muito complexa, porque não é uma nota específica, é uma frequência em hertz específica. Tem muitos estudos, a maior parte não tem em português, não existe em português, mas você pode pesquisar uma tabela que se chama CAFL. CL. É uma tabela que existe de frequências, né? Que Hulda Clark trabalhou com isso, que Riff trabalhou com isso, né? Que são os pesquisadores que eu estou citando. Eles têm uma tabela de frequências de referentes a doenças e tudo mais. Mas, assim, eu pensei até em usar esse tipo de trabalho, mas ele ainda está muito... ainda não está muito bem explorado, muito bem testado, então a gente não sabe até que ponto existe a validade disso. Mas você pode pesquisar na internet com essas dicas que eu te dei. Você vai ver que existem frequências todas de todo quanto é tipo de doença, então está ligado a órgãos e a sistemas, não só a órgãos, e a estados emocionais também, onde você pode ter esse tipo de acesso, tá bom? Perfeito. A Andréa Daltron, ela pergunta se você tem alguma matéria escrita que fale exatamente do som e a sua cura. Então, você vai ver esses nomes que eu falei,
o da Clark, o Riff, em especial, são pessoas que pesquisaram bastante sobre frequências e eu procurei artigos científicos sobre isso, encontrei. Como eu disse, eu até discuti com o meu professor de TCC em neurociências, porque eu queria fazer uma tese em cima disso, e ele falou que ainda não dá, ainda o que tem não dá para a gente levar ainda como ciência, então existe ainda um pouco de dificuldade em artigos científicos relacionados a isso, tá? Mas você pode procurar esses escritores e pesquisadores que você vai ver uma bibliografia interessante sobre eles. Muito bem, nós estamos aqui já há 1h12 de live, né? Aí eu queria pedir ao público a última pergunta aí, Vanderlei, para não se estender muito, porque eu tenho um vídeo. Eu vou fazer uma pergunta aqui que ele pergunta para a gente um pouco sobre a sua visita e a nave Chandra. Tá. Vira e mexe, eu me sinto na nave, né, em processos mais de aprendizagem, eu diria de relembrar algumas coisas. Sempre que eu estou lá, o que eu me vejo, o que eu sinto, que eu fui para lá e voltei, isso acontece às vezes à noite, às vezes acontece de dia, quando eu estou em processo ou meditativo, ou mesmo em estudo. Às vezes eu saio, entro em outra onda cerebral e começo a acessar algumas informações diferentes, né? Normalmente é isso, eles me passam conceitos e eu vou caçando, né? Como foi esse conceito que eu falei das ondas, das frequências, e eu comecei a caçar na internet e percebi que não existem muitos artigos e dificuldades, então eles me dão informações e depois eu saio para caçar essas informações aqui, eu tentar buscar o que existe já no planeta que possa traduzir aqueles conceitos que eles me passam. Normalmente é para isso, para passar conceitos, e eles não vêm muito claros para mim, eles vêm conceitos como se fosse um bloco de informação, é diferente, sabe, o processo de um ser humano. Eu sinto um bloco de informação chegando, então por isso eu chamo de conceito, porque ele abarca muita coisa, né? Quando a gente fala em multidimensão, ele é um conceito, ele abarca um monte de conhecimento. E aí eu preciso ficar destrinchando esses conceitos, né? O meu trabalho é ficar destrinchando conceitos, compreendendo conceitos, ampliando o que significa aquele conceito. Então, normalmente o meu contato está nesse nível, entendeu? Alexandre, eu vou pedir para fazer mais uma pergunta, que são várias perguntas, mas eu contei uma só. Muita gente diz que tem algum tipo de vício. E o Nazaré Joy, ele fala que tem o vício do cigarro. Ele atrapalha qualquer tipo de vício nesses contatos com extraterrestres? Veja bem, o vício, por exemplo, do cigarro, ele trabalha com um eixo que a gente chama de neurotransmissor de dopamina. Então, assim que você tragou o cigarro, 7 segundos depois, a dopamina começa a funcionar no seu cérebro e você sente uma recompensa. Então, como qualquer outro vício, ele trabalha sempre com eixos de alguns transmissores, né, neurotransmissores, ou com alguns hormônios, depende muito de onde ele atua, mas normalmente ele está no eixo do prazer, onde ele atua mais, né, como que tirando uma tensão. Quando você busca uma recompensa, que o sistema de dopamina é uma recompensa, né, é como se você não tivesse... no que você faz durante o seu dia, não existe uma recompensa, existe ali meio que uma obrigação, uma coisa que
te tensiona, uma coisa que não te realiza profundamente, a sua alma ainda sente que não está plena. Então, isso serve para todos os tipos de vício, vício da comida e etc. A gente está sempre procurando um eixo de tirar tensões, né? Ele não necessariamente atrapalha, mas ele está mostrando que existe uma alteração sua. Quando a gente precisa de um sistema de recompensa, por exemplo, quando a gente... por isso que existe o vício da droga, né? A pessoa ela não tem uma sensibilidade muito grande em relação ao prazer das coisas, né? Que a gente chama dessa recompensa. Ela tem uma sensibilidade muito baixa, então demora muito para ela sentir prazer em alguma coisa, né? E que é essa dopamina. Então, quando você sente um prazer, eu passei na rua, alguém sorriu para mim e eu senti uma alegria imensa. Então, você tem o seu sistema de recompensa mais sensível. Então, por pouca coisa, você consegue se sentir feliz, consegue se sentir saciado. Quando você tem a dificuldade de chegar neste prazer, então alguém sorrindo para você, realmente não faz muita diferença. Alguém te dá um beijo ou fazer uma comida para você, ok, né? Sabe, né? Não gerou um prazer, uma recompensa dentro de você, porque você tem a sensibilidade diferente. E aí você vai buscar algo que traga que faça você sentir, né? Esse prazer interno, essa recompensa. Nós todos buscamos recompensa, tá? Isso está dentro do cérebro, no sistema mais reptiliano primitivo. Então, não é que atrapalhe a sua conexão, mas você tem mais dificuldade de conexão, de se sensibilizar com um estado de consciência ampliado. Então, eu diria que é uma forma que você encontra de compensação, assim como todos os outros vícios, é uma forma de compensação desse eixo que está um pouco desequilibrado. Talvez, assim, o cigarro não seja o pior deles, porque o cigarro ainda não tira a sua consciência. O pior são os que tiram a sua consciência. Aí você começa a ficar mais preocupado, tipo álcool, né? Ou outras drogas psicodélicas que te levam para outros lugares. Isso sim é preocupante quando se fala em termos de contato, porque aí você está se conectando com um umbral, aí é um outro esquema, né? Muitos podem dizer que viveu maravilhas, mas também ainda está no sistema de compensação, não consegue fazer isso por conta própria. Então, isso não é uma expansão de consciência real, ela é muito momentânea, não é algo que você gera pelo prazer, mas é algo de fora, exógeno, que tem que gerar em você. Então, não impede, tá? Não é os piores, não. Mesmo porque, se fosse assim, eles não teriam contato com ninguém da humanidade, porque todos nós temos vício em alguma coisa. É isso mesmo. Então, eu tenho aqui mais 1h30, quer? Para mim está tudo bem. Antes de nós irmos para nossas considerações finais lá com a Margarete, né? Eu gostaria de dar... passo aqui um vídeo criado lá pelo Crispim, lá no Piauí, que demonstra o trabalho dele nesse esforço de ajudar o próximo nesse momento tão difícil de pandemia, ok? Enquanto você faz a última pergunta, Vanderlei, eu vou organizar aqui a exposição do vídeo. Pode fazer a última pergunta. De Valmisa Barreto. Essas músicas, qualquer música, qualquer tipo de cura ou qualquer tipo de tratamento, ou tem que ser músicas específicas em frequências específicas? Olha, Val, é o seguinte, música é algo muito particular, tá? Como eu já toquei de tudo,
né, de samba a ópera. Então, e sentir como isso vai transformando pessoas, né, nesses meus 20 anos aí de trabalho musical, nessa área de transformação de consciência, eu posso dizer que a música ela tem um contexto cultural, ela tem um contexto dentro da história pessoal da pessoa, né, do temperamento, tudo que aconteceu com ela, de lembranças de vidas passadas. Então, ela tem todo um contexto. Mas o que cura, de fato? O que expande a consciência quando a gente fala em música? Tem dois aspectos importantes. Essa cultura, então, a história da pessoa, ela pode gerar resultados fantásticos porque está ligado à história e às memórias emocionais da pessoa. E também nós temos um outro aspecto, que seriam os aspectos de fato técnicos da música. Então, aí vem todas as propriedades musicais do timbre, do instrumento, a frequência, a altura, né? Se é mais agudo ou mais grave, o volume, se é volume alto, o volume mais baixo, que a gente chama de dinâmica, se tem esse crescendo, esse decrescendo, melodias que sobem, melodias que descem. Então, essas propriedades, elas têm sim uma função, nós já vimos isso desde os gregos, né, da história de Platão, Aristóteles, eles já estudavam as melodias e cada grupo de emoção estava ligado a um modo musical, enfim, naquela música mais antiga, né, que era modal e não a música ocidental que nós temos, que é tonal. Então, a música tonal tem todo um aspecto emocional, então ela tem a harmonia que é construída, ela é construída para o movimento ocidental emocional, então ela começa suave, ela tem sempre um crescendo, um ápice, e aí ela cai de novo, e ela começa, é todo um processo cíclico, que é um processo emocional que nós vivenciamos, então ela tem sim toda uma estrutura interessante que pode ser usada numa cura. Mas, resumindo, de forma assim, breve, qual é a melhor música para curar? É aquela que transforma a sua forma de pensar. Então, se você está muito agitado, nervoso, e a música vai suavizando você, aquela é a sua música. Não importa se ela seja um baião, não importa se ela seja um samba, se ela seja um rock, ou uma música erudita clássica, não importa, né? Importa que ela mudou o seu estado mental. Por isso que eu acredito que ela é muito pessoal. Ela transformou sua mente, ela colocou você num outro estado de consciência. O importante, a melhor música para cura é aquela que faz você sair de um estado e entrar num estado de sentimentos nobres. Ela gere amor dentro de você, paciência, tolerância, perdão, que ela gere misericórdia, empatia, compreensão, amor, alegria, né, satisfação. Essa é a música de cura. Não importa o estilo, você vai buscar o seu estilo. Eu tenho minha playlist muito pessoal, porque essa playlist me transforma. E a cada momento diferenciado da minha vida é uma playlist diferente. Tem momentos que eu ouço só músicas de festa. Por quê? Porque é um momento que está me trazendo coisas muito boas, muito alegres. É um momento que está me movimentando nesse sentido, expandindo a minha mente. Tem outros momentos que eu preciso de paz total, silêncio, ou de conexão espiritual. Então, a minha playlist é outra. Né? E as pessoas têm que ir entendendo que momento você está, mas ela tem que gerar algo bom. Essa é a minha. E eu agradeço imensamente a oportunidade de estar com vocês, ao Cristina, ao Zid, Vanderlei, a todos vocês que estão participando. Eu já deixei meu e-mail, se alguém quiser fazer algum relato, porque eu realmente faço uma pesquisa, tenho uma base de dados bem grande,
do que as pessoas têm vivenciado, então você pode mandar seu relato. Crispim, parabéns pelo projeto, e você que está assistindo, faça a sua doação, porque é maravilhoso esse tipo de trabalho. O Crispim entende o que é que nós estamos fazendo aqui, e eu tenho certeza que ele teve contato extraterrestre, porque ele está se movimentando cultural, artisticamente e na caridade. Isso. O papel dele. Isso. Nesse momento, antes das considerações finais, eu vou passar agora um videozinho bem rápido, de 2 minutos, para demonstrar a grandiosidade do trabalho que está sendo feito por toda a equipe aqui do Nordeste e você aí do Sudeste, né, Margarete, contribuindo com o seu tempo, com a sua palestra, para esse esforço em ajudar o próximo. Só um momentinho só, deixa eu passar agora esse vídeo. E depois nós voltaremos para encerrar o evento. Só um momento. Um pai distante ao lá voltou, um bebê doente se curou, e os corações se encheram de ternura. Um desamparado se salvou, porque alguém lhe teve amor, e não há tristeza alguma. Aleluia, 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 A fé brilhou nos corações e a fome desapareceu. Caridade, enfim, a todos aqueceu. E a guerra então se acabará. O mundo assim viverá em paz, sem medo algum. Aleluia, 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 aleluia. Porque a lei é o amor e não mais existe violência e dor, apenas o melhor das almas puras. Para isso nos preparou o Pai, e a fraternidade nos ensinou, para acabar com a loucura. Aleluia, aleluia.
Aleluia, aleluia. Queremos... Você está sorrindo, né, Margarete? Não, você não conhece essa voz. Eu também. Linda voz. Quero agradecer a você, primeiro, ao CRISPIN pela oportunidade de participar desse projeto, né? De ajudar o próximo através da espiritualidade e da ufologia, que estamos tudo conectados, né? Na verdade, é uma coisa só. Tá? E quero agradecer o seu tempo, né? Seu esforço aqui em nos ajudar. Ao Vanderlei também. Vanderlei, obrigado aí para nos ajudar nas perguntas. Faço bastante que nosso trabalho aqui foi muito bom mesmo. Então, diga. E as considerações finais agora aí da Margarete. Ok. Bom, gente, eu acredito que vocês que estejam assistindo vivenciaram coisas parecidas das que eu vivenciei, ou até muito mais do que as que eu vivenciei. Mas eu entendo que estamos aqui para uma grande aventura. Entendo que estamos por uma passagem numa grande aventura, e essa aventura se chama autossuperação. E a autossuperação nos leva mesmo à transcendência horizontal, né? Que é o olhar, a ética do cuidado, do carinho para com o todo, né? Em todos os reinos, em todas as dimensões do cosmos. Então, que vocês possam viver essa aventura fazendo uma leitura intuitiva. Todas as respostas estão dentro de você, com certeza. Isso não é um ditado falso, é verdadeiro. E você só precisa ir refinando essa leitura cada vez mais, para que você possa fazer parte de um projeto que é muito maior do que você pensa, é muito maior do que você. Nós somos formiguinhas, areias no deserto mesmo, um grão de areia no deserto, de um projeto gigante cósmico, né? E eu, particularmente, quero fazer parte disso, dando uma pequena, mas uma consistente contribuição na minha existência. E espero que vocês sintam essa mesma plenitude, essa mesma força dentro de vocês, de viverem o que vocês vieram para viver, com coragem, né? Com persistência, com desapegos, com força interior. Então, é isso que eu desejo a todos e somos todos um. Obrigado aí pela sua participação conosco aqui, né? No canal da UFO Piauí. Obrigado, Vanderlei, aí pela sua colaboração também, né? Eu vou encerrar o nosso programa agora e agradeço a todos que puderem contribuir com cestas básicas. Pode ser meia, pode ser uma, pode ser duas, pode ser três. Né? Já divulgamos aí no canal a forma de entrar em contato com o César Crispim, né? Para essas doações. Vamos ajudar ao próximo, aqueles mais necessitados no interior lá do Maranhão, do Piauí, que estão precisando bastante da nossa ajuda. Meu nome é Alexandre Lauzide, eu sou da Brasil UFO Network, a rede de ufologia de Recife, que está aí em parceria com a UFO Piauí, nesse esforço maravilhoso. Margarete, obrigado aí por você. Vanderlei. Meninos, beijo a todos.
Bom estar com forte vocês. abraço. Viu? Um abraço grande, tudo de bom, viu? Tchau. Nós nos encontraremos em breve. Um forte abraço. Com certeza. Tchau. Obrigado, gente. boa noite a todos. Tchau, tchau. Boa noite. Lembrando que amanhã temos outra, né, Alexandre? Temos outra. Com o Bob, né? O Isso. Bob está lá do Piauí, aliás, lá do Quixadá, no Ceará. Ele vai dar com a gente. Boa noite.